Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês. Eu não consegui deixar para gravar outra hora. Eu tô, assim, hoje quarta-feira, é meu dia mais pesado no treinamento. Eu tenho aula de manhã, a parte prática, o treinamento prático, que é a habilidade clínica, e à tarde eu tenho o curso do Situational Judgment, o julgamento situacional. E essas aulas são em dois pontos diferentes. Então, pela manhã eu estava em Richmond Hill e à tarde em Mississauga. São 37 quilômetros de distância entre um ponto e o outro. Eu tô assim, o pó, o pó hoje. Mas eu ainda assim eu quis gravar aqui para vocês um insight que eu tive e um sentimento que eu tive hoje, né? E eu queria dividir com vocês. Quando eu fiz a minha primeira prova, o EFK, o de conhecimento fundamental, né, dentro da odontologia, eu recorri inúmeras vezes a dois professores ah, super especiais. São eles a doutora Moira Leão e o doutor Cássio Torres. Eles me ajudaram muito, porque eu vira e mexe, quando batia umas dúvidas, assim, eu mandava, ei, professor Cássio, blá, 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 sabe, o que que significa isso, o que que... E assim com a Moira também, né, inúmeras vezes. Enfim, eles são uns amores e me ajudaram muito nessa primeira prova, né. Hoje, na aula do Situational Judgment, uma parte do curso, eles estavam falando sobre artigo científico e como que a gente pode usar em diferentes situações em nosso consultório, com os pacientes, enfim, o assunto era sobre artigo científico. Então, me veio na cabeça o professor Cássius, né? Um, ele foi os dois foram meu professor na especialização de odontogeriatria, né? E o professor Cássius era o professor de metodologia científica. E foi muito interessante porque na época eles pediram num dado momento para os alunos fazerem uma lista, né, com temas que teriam interesse para fazer a monografia. E eu encasquetei com o tema e dei uma única opção, porque eu não conseguia pensar em outra coisa, porque era só aquilo que estava na minha cabeça. E para minha surpresa, passaram-se alguns dias, eles trouxeram uma lista com os possíveis temas. E o tema que eu tinha em mente não estava lá, não estava na lista. E não tinha nada próximo do tema que eu tinha em mente, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, ai meu Deus, que chato, e agora? Enfim, eu peguei e usei meu critério de escolha assim, bom, já que não tem um tema que eu quero, eu vou escolher o orientador. E eu quero aprender metodologia científica de verdade, então eu vou escolher o professor Cássio. E foi o que eu fiz. Para minha alegria, depois ele chegou até mim e disse, né, é esse tema mesmo que você quer fazer, né? Tipo, como assim? Aí eu falei, ah, não tinha o tema aqui na lista que eu estava interessada e tal, então tá ok, assim. E aí ele falou para mim, não, mas eu também tenho interesse naquele tema que você sugeriu. Se você quiser, podemos fazer aquele tema. E aí fiquei feliz da vida, porque eu fiz o tema que eu queria e eu tive o orientador, professor de metodologia científica. Então, na minha cabeça, eu vou aprender do melhor, né? E o que aconteceu que hoje na aula eu pensei muito no professor Cássio, né? Porque eu praticamente podia ouvir às vezes a voz dele, sabe? Conforme a professora estava dando aula, parecia que eu estava ouvindo ele. Eu fui lá atrás no curso de odontogeriatria, na aula de metodologia, e falei, uau, isso tudo eu já sei, entendeu? Então, assim, o que eu queria passar, né, de mensagem para você hoje é que, sim, se você, de dica, né? Se você ainda está na faculdade ou está fazendo algum curso de pós-especialização, cara, mergulha e aprende de verdade. Mergulha e aprende de verdade, porque quando você menos esperar, você vai ver que valeu a pena todo o esforço e dedicação que você estiver colocando nessa fase. E ah, por que que eu falo isso? Porque hoje, assim, durante esse meu processo, em todas as fases, tá? Eu vejo alguns colegas simplesmente, assim, perdidos,
às vezes, assim, sem noção sobre o assunto, sabe. Hoje nessa parte do situational judgment, eu vejo muita gente, tipo assim, ó, perdido, entendeu. Então, assim, a minha mensagem é essa: mergulhe e aprende, porque quando você menos esperar, e se um dia você decidir passar por esse processo que eu estou passando de equivalência, você vai ver que a sua vida vai ficar fácil de algum mais leve de alguma forma, não é que vai fazer o processo ser fácil, não é isso que eu quero dizer, mas o fato de você ter uma boa base faz toda a diferença. E nisso eu sou agradecida e hoje, mais do que nunca, eu vi o quanto eu fui abençoada por todos os professores que cruzaram o meu caminho durante toda a minha formação, desde a universidade desde a universidade, até a especialização, eu vejo o quão abençoada eu fui e o quão forte foi o meu ensino, porque conforme vai aparecendo as situações, conforme vai aparecendo as questões, eu vejo que a minha base foi forte. A minha base foi forte. Então, meu recado aqui, ou a minha dica aqui é: mergulha, mergulha e faça valer o momento que você está agora, seja na universidade, seja em qualquer curso que você tiver de pós, de especialização. Porque se um dia você vier para esse processo de equivalência, você vai ver que valeu a pena o esforço que você fizer agora nesse momento. Valeu?